Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma ótima manhã de terça-feira para todos nós, a cada um que se faz aqui presente, um dia de muita paz, de muita esperança. É com muito carinho que nós nos encontramos aqui neste momento para o nosso Evangelho diário. Momento esse que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para todos nós. Então sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos. Eu sempre digo que cada um de nós que se encontra aqui neste momento está em uma localidade diferente, está em uma cidade, em um estado diferente, mas estamos distantes aí fisicamente. Mas o nosso coração está unido, unido em Jesus. Então estamos mais próximos do que imaginamos. Falando em cada um de nós, está em uma localidade diferente. Meus amados irmãos, a nossa querida estação do ano verão, ele chegou agora com tudo. Aqui na minha cidade, em Luminárias, o verão já está forte, o calor já está forte. Então, hoje e por alguns dias, vocês irão observar que o cenário aqui do nosso evangelho diário, ele mudou um pouco. E foi justamente por conta dessa nossa estação do ano, que é o verão. Meus amados irmãos, em breve a gente retorna para o nosso outro espaço, que nós já estamos acostumados com os nossos livros da doutrina espírita, com aquele quadro de Jesus atrás, mas por enquanto, por causa realmente assim do calor, nós tivemos que alterar aqui. Mas eu conto com a compreensão de todos, em breve já retornamos para como éramos antes, o nosso querido espaço do Evangelho Diário. Mas o que importa não é nem o local, não é mesmo? O que importa é a nossa união aqui, o que importa é o nosso coração estar em Jesus, o que importa acima de tudo é a gente estar com a alma aberta para acolher as lindas palavras deste livro Boa Nova. Meus amados irmãos, hoje nós vamos aqui iniciar um novo capítulo, capítulo 16, que se chama Testemunho de Tomé. Mas hoje, antes da gente começar aqui um capítulo novo, uma nova história, queria convidar a todos para serenarmos o nosso coração numa breve oração, que eu acho importante a gente acalmar um pouco o nosso coração, acalmar os pensamentos. Alguns irmãos acompanham a gente agora, às 7h30 da manhã, outros acompanham a gente à tarde, na hora do almoço ou à noite. Então agora, independente do horário em que estejamos, é o momento da gente tranquilizar a nossa alma. Então vamos serenar e silenciar o pensamento, olhando para essa linda pintura do Cristo. E nesse momento elevemos o coração até a Deus. Em uma só voz vamos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Hoje, nós iniciamos com uma oração que o Cristo ensinou, a oração do Pai Nosso. E agora com
nossa alma serena, vamos adentrar aqui na história do testemunho de Tomé. E eu preciso esclarecer algo antes da gente começar. Ontem, a gente finalizou o capítulo 15, que terminava a história de Joana de Cusa. E olha só, a história de Joana de Cusa, ela termina em um momento que o Cristo, em espírito, vem buscá-la para o mundo espiritual. Então, qual que é a coerência de tempo aí? Jesus já tinha retornado para a vida espiritual. Então, agora a gente vai adentrar numa história, no capítulo aqui subsequente, numa história que Jesus ainda está aqui na Terra. E o que isso marca para a gente? Que o livro Boa Nova, ele não segue uma sequência de tempo do Cristo. Então, as histórias elas vão se entrelaçando, algumas, mas em tempos diferentes. Algumas serão do início da jornada de Jesus. Outras histórias serão ali do meio, do final do caminho do Cristo na Terra. Outras, Jesus já terá partido para o mundo espiritual. Como nós veremos aqui, por exemplo, no capítulo que nos traz um pouco da história de Maria de Magdala, por exemplo, que um pedacinho Jesus já vai ter partido, entre outras. Então, essa é uma história que o Cristo está aqui na Terra. E essa história se passa exatamente em um momento que Jesus, junto com os apóstolos, irão se direcionar para Dalmanuta. E lembra que essas viagens que eles faziam era tudo a pé, caminhando. Eram dias e dias de uma cidade para outra. E aí o Cristo, quando ele chega em Dalmanuta, ele vai desabafar. Exatamente isso, ele vai abrir o coração dele e vai dizer que os fariseus, que as pessoas estão mas tão preocupadas só em pedir um sinal do céu. Jesus diz: por que pede esta geração um sinal do céu? E quando ele coloca isso para fora, é o que acontecia com muita frequência das pessoas procurarem a Jesus para poder pedir um sinal, sabe? Me dá um sinal de que o Senhor realmente é filho de Deus. Me dá um sinal que o Senhor realmente é um enviado do Pai. Me dá um sinal que o Senhor é o Messias. Eu acho que eu vou trazer para os dias de hoje, para nós que somos espíritas, é como se a gente ficasse o tempo inteiro assim, aqui, me dá um sinal de que espírito existe. Se espírito existe mesmo, então que ele apareça para mim. Se o espírito existe mesmo, que eu consiga vê-lo. Se é verdade mesmo isso aí da doutrina espírita, que eu possa sonhar e ver aquilo, isso, e por aí vai. É como se a gente estivesse pedindo o tempo todo um sinal para os bons espíritos de que tudo que permeia a doutrina espírita é verdade. Como se diz, que para acreditar na doutrina espírita, a gente precisa ver o espírito. Não é verdade? Então, às vezes, a gente fica por aí, pedindo isso. Então, isso lá na época do Cristo refletia de outra forma. Deles falando assim: Jesus, faz um sinal aí, que o Senhor é filho de Deus. E nesse instante, o Cristo, eu acredito por interpretação pessoal que ele pontua isso para as pessoas abrirem o olhar, assim, até um pouco desapontado, dizendo que ele é a personificação da mensagem de Deus. Ele é a personificação do Evangelho. E ele estava ali diante de todos. Mas por que ainda não acreditavam? Por que ainda não seguiam? Por que ficavam pedindo sinais, vou colocar entre aspas, milagres, para acreditar que ele era Jesus? Quantas pessoas curadas, quantas vidas transformadas. Só não enxergava quem não queria. Só não via que ele realmente é o Cristo, quem não queria.
E Jesus, ele pontuou isso nessa época, porque um de seus apóstolos, nosso querido Tomé, também ficava pedindo assim para ele fazer uns sinais. Porque estava cheio de pessoas em volta, para Jesus fazer uns sinais para as pessoas acreditarem ainda mais nele e o seguirem. Eu também acreditava que se Jesus fizesse algo assim grandioso, sabe, se fosse, vou colocar entre aspas novamente, milagre, mas nós já temos aí uma definição, uma concepção desse termo diferente na doutrina espírita, conforme o livro A Gênese, de Allan Kardec. Então, Tomé ficava pedindo isso para Jesus para impactar as pessoas e, quem sabe, impactando, elas iriam seguir. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E eu vou fazer uma pausa na história, trazer aqui para o ano de 2025 para nós que somos espíritas. Será que estamos aguardando um sinal para a gente realmente abrir o nosso coração para a doutrina espírita? Será que também estamos aguardando um sinal de Jesus para a gente fortalecer a nossa fé? Ou para a gente acreditar que Deus nos ouve e cuida da gente? Às vezes a gente fala umas palavras e faz uns pedidos que eu acho que a gente não percebe, que a gente se assemelha um pouquinho a Tomé, que precisa ver para crer. Como, por exemplo, quando a gente está numa casa espírita ou abrindo o coração para o espiritismo, a gente só vai firmar ali e abrir o coração para a doutrina depois que a gente vê um espírito. Ou quando a gente está passando por um problema em casa, a gente pede para Jesus um sinal. Nossa, Jesus, me dá um sinal de que o Senhor está me ouvindo. Me dá um sinal de que o bom Espírito está me ouvindo, de que Deus está me ajudando. Allan Kardec, nas obras bases da doutrina espírita, firma delicadamente para a gente que os bons espíritos estão a todo instante ocupados. Ocupados, trabalhando no bem. Estão ajudando no resgate de outros espíritos. Estão auxiliando aqueles que estão em dores, auxiliando aqueles que estão perdendo a esperança. Os bons espíritos estão o tempo todo trabalhando no bem. Eu gosto até de relembrar aqui para nós que em várias obras do André Luiz, o espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nós temos ali André Luiz entrando e sendo convidado para reuniões no mundo espiritual. Reuniões essas em que espíritos superiores irão lá para poder passar o esclarecimento. E é muito nítido que tem hora marcada. Tem a hora certinha para aquele espírito que é benevolente descer ali, naquele momento, fazer a reunião, fazer o esclarecimento, e tem a hora de término. Terminou, os bons espíritos retornam para as tarefas. Eles têm hora, eles têm as tarefas para cumprir. Então, quando a gente tem essa visão, que Allan Kardec também faz questão de deixar clara para a gente, é válido a gente começar a ponderar que a gente aqui na Terra fica pedindo um sinal para os bons espíritos, mas eles estão ocupados, trabalhando. Isso não seria um pouquinho de falta de consideração da nossa parte, de maturidade da nossa parte? E quais espíritos que estariam se aproximando aí para dar esses sinais para a gente? Talvez espíritos desocupados, zombeteiros, que ficam por aí vagando, que não têm tarefas no bem para cumprir. Tem o tempo ocioso. Aí tem tempo para ficar se aproximando, ficar ali, às vezes, dando os sinais que a gente tanto espera. Porque, meus irmãos, os espíritos benevolentes estão sempre trabalhando. Claro que eles têm ali o tempo para nos ajudar, vêm em nosso socorro, mas pedidos efêmeros, pedidos rasos, como, eu preciso ver para crer.
meus irmãos, eles têm tarefas mais importantes. Então, assim, quero deixar claro, os bons espíritos sempre ouvem as nossas súplicas. Sempre ouvem. Só que assim, entre uma súplica, vamos supor, quando a gente está naquele momento difícil, a gente está precisando de uma ajuda, está precisando de uma oração, e uma súplica por puro orgulho, para ver, para crer, qual bom espírito vai atender primeiro? A da dor? Claro. Então, talvez é um pouquinho da nossa vaidade, do nosso egoísmo, isso, de querer pedir sinais, na verdade. E isso é algo que a gente precisa partilhar, porque o nosso coração, ele precisa estar um pouquinho mais maduro para compreender que a doutrina espírita é uma doutrina dos espíritos, mas é uma doutrina muito séria, que leva as questões morais muito a sério, muito mais do que essas vaidades e coisas efêmeras de pedir sinais, sobretudo quanto à mediunidade também. Então, vejamos que isso era algo também de um problema que Jesus enfrentava. As pessoas estavam mais preocupadas com os feitos externos do que abrir o coração. E às vezes eu vou dizer algo pra gente. Às vezes, olha, tá na nossa cara a existência do mundo espiritual. Está na nossa cara a visão dos espíritos. Quantos irmãos enxergam, têm a mediunidade, clarividência de espíritos, mas mesmo assim não acreditam. Então, como se diz, não vai ser o feito externo que vai mudar a crença de alguém para acreditar ou não. Tem que ser abrir o coração. Primeiro, abrir o coração. Então, era isso que Jesus, ele começou a demonstrar ali. Estavam as pessoas querendo pedir muita coisa externa. Mas será que isso adiantaria para mudar o coração delas? Para tocar a alma delas? Então, hoje, eu vou encerrar aqui com esse trecho da história, porque amanhã a gente vai dar continuidade exatamente no momento que Tomé pede um sinal para Jesus. E vamos juntos ver a resposta do Cristo. Hoje eu deixo aqui essas palavras de carinho, de muito acolhimento para todos, um grande abraço, lembrando que esse é o momento da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus.